Tá. Tá. Pronto. Então, a questão, assim, eu estou aqui através de um protocolo internacional e, ao mesmo tempo, fazendo uma pesquisa de pós-doc, e essa pesquisa sobre a regulação na mídia, da mídia aqui em Portugal, porque realmente, como você acabou de falar, nós temos a ideia de que o modelo português serve para nós, não só pelas nossas tradições históricas, linguísticas e Sim. etc. Pode pelo menos ser inspirador. Inspirador, exatamente. E a primeira pergunta que eu faria é assim: o conceito de mídia que vocês têm aqui, ele comporta, por exemplo, quais plataformas? Só a televisão e o rádio? Ou inclui o cinema, o jornal escrito? Porque no Brasil, eu acho que é um pouco Engloba diferente. tudo. O modelo regulatório português é um modelo europeu, inspirado muito na tradição francesa, mas com uma característica. Em Portugal, nós passamos do papel ao audiovisual, o que significa que incorporamos a mídia analógica e estamos neste momento caminhando para o digital. O que significa que a história da regulação ou do marco regulatório em Portugal é uma história constitucional, isto é, a regulação está inscrita na nossa Constituição, por um lado. Por outro, há várias tentativas a seguir à Revolução do 25 de Abril de 74 em Portugal, de criar mecanismos que façam uma espécie de supervisão de todo o sistema do ponto de vista financeiro, do ponto de vista editorial, económico-financeiro, do ponto de vista editorial e também do ponto de vista político. Só fazendo uma pergunta, qual é o tamanho desse capítulo dentro da Constituição portuguesa que trata da mídia? A Constituição tem a mídia dentro de um capítulo onde fala de liberdade de expressão e de opinião, dentro das direitos, liberdades e garantias. Depois tem uma área específica para a liberdade de expressão e de opinião, como todas as Constituições modernas têm. Mas há uma linha onde se diz que a regulação do sistema mediático será objeto ou será feita por uma agência própria para esse fim. Que é a ERC. Que é a ERC. Que é a ERC. E que é um regulador apenas dos conteúdos. Não é um regulador convergente, não é um regulador das redes, não é um regulador do sistema económico. A ERC. A ERC, entidade reguladora para a comunicação, é um regulador exclusivamente para os conteúdos. Para os conteúdos. Porque nós temos a correspondente à vossa Anatel, que é a nossa Anacom, que regula as redes, e temos também a Autoridade da Concorrência, que regula de alguma forma os sistemas económico-financeiros e a concorrência entre empresas. São os financiamentos da Sim, comunicação. financiamentos, mas também estabelece e regula a forma como as empresas de mídia concorrem entre si. E que limites é que devem ter, sendo que a ERC tem sempre aí um papel decisivo, ou seja, toda a questão económico-financeira das empresas de mídia tem como matéria essencial no seu espírito a questão da liberdade de expressão e do pluralismo de opiniões. Sim, é interessante porque agora no Brasil se começou a falar em regulação econômica da mídia. Foi o ministro Paulo Bernardo por um lado e depois o ministro Berzoini a seguir, na tomada de posse, introduziu a questão da regulação económica da mídia como questão central para a regulação no Brasil. Pois essa entidade que regula essa parte financeira aqui em Portugal, ela faz só isso, né? É uma regulação financeira para todas as empresas, incluindo as de mídia. Para todas as empresas? Todas as empresas. É para as empresas. A Autoridade da Concorrência é uma espécie de instância portuguesa, corresponde a uma instância europeia, que faz com que as empresas
sejam elas quais forem, tenham regras para se comportarem na sua relação com o mercado Com o e umas com as mercado. outras. Sim. Pois, porque assim, falar de uma regulação apenas econômica da mídia, eu acho o que É redutor. é redutor. É muito redutor. Esse é apenas um aspecto. Embora não se possa descuidar Sim. o lado. Porque senão nós chegamos a uma situação onde temos que colocar o problema quem paga. Nós em Portugal, neste Pois. momento, temos todas as empresas de mídia deficitárias. Não há nenhuma praticamente que dê lucro. Sim. E a pergunta é quem paga, Quem paga? Pois, quem que é a paga? pergunta que o cidadão faz. E, portanto, são problemas legítimos que temos que saber colocar. E eu acho que a questão editorial, por si só, não é suficiente, da mesma maneira que a questão financeira é redutora, porque nós sabemos que há outras formas de ter lucros indiretos do ponto de vista editorial e que tem a ver com o poder da influência que as empresas e que os grupos de mídia têm, naturalmente. Eu já aproveito para perguntar qual é a relação com a publicidade. Posso pegar uma caneta A aqui? caneta está aqui, usa esta. Tá, só para eu ir lembrando e perguntando. Bom, qual é o papel da publicidade? Em que medida é autorizada a publicidade nos meios de comunicação? A publicidade está também regulada e regulamentada. Por essa entidade, como é o nome dela mesmo? A Autoridade da Concorrência, Autoridade da Concorrência. ADC. Há várias formas de regular a publicidade. Primeiro, as empresas têm códigos de ética, têm autorregulação nessa área. Depois há normas que regulam a publicidade nos diversos setores. Publicidade ao álcool, publicidade ao tabaco, publicidade aos produtos alimentares que têm excesso de açúcar ou de sal, publicidade a tudo e mais alguma coisa, alguma restringida para horas chamado after night nas televisões, mas a publicidade está relativamente bem regulamentada em Portugal. Mas quem regula a participação dela nas televisões, por exemplo? Vamos falar da radiodifusão. Nas Sim. públicas e nas privadas, assim, qual é a diferença? Há regras que nós, entidade reguladora para a comunicação, temos obrigação, direito e dever de fiscalizar. Nós, neste momento, temos, além da publicidade do Estado nas empresas de mídia, que somos nós que fiscalizamos e que São as publicidades institucionais. as publicidades institucionais. Há também a chamada publicidade comercial e tradicional, que tem regras e que nos compete a nós supervisionar, mas ao mesmo tempo também há outras instituições que têm esse papel, a começar, em primeiro lugar, pelas próprias organizações das empresas que decidiram autorregulação, isto é, os grupos de mídia têm associações e decidiram regras para se autorregularem Então, nesta matéria. Por exemplo, quem decide o que vai para televisão, para radiodifusão privada e o que pode ser veiculado na pública. A TV pública aqui, a RTP... Tem a publicidade que têm as outras empresas? Tem? Tem. Há um problema, é que a TV pública em Portugal tinha uma dívida enorme, tinha um passivo enorme, quando foi feita uma reestruturação há quase 20 anos. E nessa reestruturação da dívida da televisão pública, até por obrigação das instâncias europeias, foi convencionado que toda a publicidade que a televisão pública adquirisse ou passasse estaria indexada à dívida. Portanto, em Portugal, nós temos uma taxa do audiovisual que paga a televisão e a rádio. E essa taxa quem paga? É o público. Tem uma taxa... Com a conta da energia elétrica. Sim. Tá. Depois tem uma comparticipação do Estado para o serviço público. Isto é, a RTP tem serviço público e o Estado paga. O Estado paga. É uma compensação de serviço público, é um contrato que já vem estabelecida. que é regulado também pela ERC. Nós supervisionamos, somos obrigados a supervisionar. E faz parte do orçamento.
Estado. Sim, faz parte. E por outro lado, tudo o que é comercial na RTP, ou seja, toda a receita gerada pela publicidade, tem neste momento uma obrigação legal na RTP. É para pagar a A dívida. dívida, entendi. E não há mais subvenções públicas para as televisões públicas como havia no passado. Então quer dizer que não há limite para a publicidade comercial, há limite. A RTP tem um limite de publicidade que é bastante menor, eu julgo que metade das privadas. Sim. As privadas têm uma percentagem de publicidade ou de minutos para publicidade Também é regulado, que também é regulado, mas é maior que para a é pública. maior do que para a pública e tem que ser supervisionada, em primeiro lugar, por eles, pelo Conselho de Administração, pelo Conselho de Opinião e pelo Conselho Geral Independente, tem 3 organismos de supervisão, e por outro lado a IERC também faz a supervisão desse tipo de percentagem de publicidade que as televisões pagam, mas aí tanto as públicas como as privadas. Quanto às privadas. Isto é, nós supervisionamos o sistema mediático todo. Sim, eu queria fazer uma pergunta sobre as outras instâncias que regulam outros setores da comunicação. Na verdade, no Brasil, nós temos a Ancine, que pertence ao Ministério da Cultura. Também não é junto, na verdade. Sim. E depois nós temos o Ministério da Educação, que regula a radiodifusão, a internet, tudo isso. Então, aqui, assim, qual é a relação do cinema com a televisão? O cinema tem o Instituto de Cinema e Audiovisual, que se rege por regras próprias, que financia a televisão, que financia o cinema. E ele pertence a qual ministério? É uma instituição que depende do Ministério da Cultura. Da Cultura. E a ERC não? A ERC não. A ERC depende do Parlamento. A ERC foi eleita ou é eleita pelo Parlamento e a partir do momento em que é eleita pelo Parlamento fica completamente independente e livre de... não pertence a nenhum ministério? Não pertence a nenhum ministério. Sim. Completamente, somos uma entidade administrativa independente, eleita no Parlamento por maioria de 2/3, portanto com maioria reforçada, que tem natureza constitucional, portanto está na Constituição, e na prática a ERC tem uma atividade internacional muito interessante, porque estamos inseridos nas entidades de regulação europeias, com os outros organismos nacionais, franceses, italianos, espanhóis, todos os países da União Europeia, e participamos num organismo que se chama Entidade Reguladora ERGA. A ERGA é um organismo que funciona como consultor e ao mesmo tempo lobby junto da Comissão Europeia, que é o Governo Europeu, e do Parlamento Europeu, no sentido de se pronunciar sobre diretivas europeias e tudo o que é legislação europeia para o audiovisual. Pois, então assim, a minha dúvida é assim, veja, você usou a palavra audiovisual, né? O cinema não entra nisso, no entanto, o cinema hoje em dia também está dentro dessa concepção de audiovisual, porque hoje em dia usa as mídias digitais, né? Para se fazer cinema, não mais a película, etc. É verdade. Então, assim... Sabe que a legislação anda sempre atrás das leis, atrás da realidade. E da tecnologia. Há até um ilustre jurista português que numa sessão na Universidade de Coimbra, onde eu estava, fez esta confissão. Quando a tecnologia avança muito e dá saltos gigantescos, geralmente os diversos poderes, poder político, poder económico, poder financeiro e também os poderes instalados nas sociedades, têm tendência a pedir aos juristas para atrasarem um pouco o progresso, no sentido de eles legislarem de forma a poder controlar.
Eu lembro-me sempre desta situação porque eu acho que nós não podemos viver no século XXI com uma regulação do século XIX. Pois. E pode ser que vocês, os brasileiros, venham a ter sorte e tenham uma regulação virada para o digital e virada para as novas tecnologias, As novas mídias. as novas mídias, e sobretudo para uma situação que do meu ponto de vista é preocupante, mas vai dar à regulação uma oportunidade única. Eu vou tentar explicar isto de forma muito simples. Mas é assim, no passado houve tentativa dos diversos governos e dos diversos poderes de se imiscuírem, envolverem e controlarem o poder mediático, cada um à sua maneira, uns de forma mais direta, outros de forma mais sofisticada. No digital, a criação de mídia é livre, o que faz com que o digital se possa transformar numa selva onde não há responsabilidade e onde cada um de nós pode ter as suas redes sociais, o seu blog, mas ao mesmo tempo também temos o banco, a companhia de seguros, a loja, está tudo no digital. Do meu ponto de vista, o que tem que acontecer no digital é que os espaços editoriais, ou seja, as marcas editoriais, aquilo que vem das antigas rádios, televisões e mesmo dos jornais eletrónicos, tem que ter um estatuto editorial que diga: nós aqui, o nosso negócio aqui é produzir informação, o nosso negócio é distribuir conteúdos. Esse estatuto editorial é uma declaração de interesses que se faz junto do público ou dos públicos, no sentido de dizer que ali se cumprem determinadas regras. Por isso é que eu acho que no futuro a regulação no digital, em vez de ser vigilância, controle, supervisão, passará mais a ser qualquer coisa como certificação. Você tem um blog e decide transformar o seu blog num projeto jornalístico. Você chega ao regulador e diz: o meu estatuto editorial é este, as regras são estas, eu quero ser certificado como empresa jornalística. E a partir daí, no digital, você passa a ter um espaço editorial certificado e regulado. E quem regula o YouTube? O YouTube é uma instituição autónoma que tem que ser regulada pelo YouTube ou o Facebook, que são grandes empresas, que são neste momento os distribuidores. Mas o dono do Facebook é que decide o que é que você publica. Porque se você tentar publicar certas coisas que vão contra a lógica do Facebook, o Facebook elimina. Ele bloqueia. Bloqueia. A questão que se pode colocar é se, por exemplo... Ninguém regula o Facebook. E ninguém regula a internet, porque a internet é do domínio universal. Não, mas E no Brasil nós temos uma legislação para a internet que é pioneira, Sim. que foi aprovada durante o governo Dilma. E que de alguma forma responsabiliza criminal e socialmente os órgãos de comunicação, cada um que publica no digital ou na internet é responsabilizado por aquilo que publica. Tem questões como a privacidade na rede que está regulada. Mas isso é óbvio, nós temos que ter noção de que esse é o caminho. Mas eu vou para uma regulação mais genérica e para o princípio. E o meu princípio de regulação no digital é mais certificação do que propriamente vigilância, controle, supervisão. E neste sentido, eu acho que a regulação no futuro será muito mais livre e espontânea, no sentido de dizer: eu quero ser regulado. E quero ser regulado porquê? Para ter credibilidade, para ter o selo de garantia. Sim. E essa é uma das medidas. Na Europa, neste momento, está-se a tentar uma outra via que também passa pela legislação e que tem a ver com o algoritmo, com a regulação do algoritmo. Há determinados países, como por exemplo a França, onde o CSA, que é o regulador francês dos conteúdos, está neste momento a trabalhar na hipótese de regular o algoritmo. Ai, olha. Porque isso é uma novidade absoluta. Total. Mas é muito interessante. Porquê? Porque nós, europeus, temos determinado tipo de prioridades. Por exemplo, nós somos obrigados a consumir
conteúdos europeus em uma percentagem de 50%. E, portanto, tudo aquilo que nos é oferecido no digital pelos diversos motores de busca e pelos diversos organizadores do espaço digital tem que ter uma lógica de oferecer conteúdos europeus aos europeus. Sim. Por exemplo, eliminar o ódio e a violência. É possível introduzir no algoritmo essa componente. Agora, eu acho que nós não podemos, no futuro, estar a introduzir algoritmos para tudo. Para tudo. Agora, é possível definir meia dúzia de regras ou de princípios elementares que coincidam com os valores europeus, onde se diz que estes princípios têm que ser protegidos. E quando digo isto, acrescento-lhe inclusivamente um outro pormenor, que é a questão da língua. Por exemplo, todo o espaço digital, ou maioritariamente o espaço digital, é produzido e consumido em inglês, que é a língua do digital. Se as diversas línguas nacionais quiserem proteger algumas minorias dos seus próprios países, podem introduzir uma obrigatoriedade na cota do algoritmo com a língua nativa. Sim. Para nós portugueses isto é muito interessante, porque nós somos uma língua minoritária na Europa, somos apenas 10 milhões, Sim, mas somos à escala global uma língua central da globalização. Sim, com certeza. O que significa... É a quarta língua, é a quarta, né? Sim, a quarta, a terceira na internet, se calhar. O que significa que nós podemos, com isto, ganhar cota de mercado, se soubermos, inclusivamente, como é que se pode proteger uma língua que não é propriamente uma língua em extinção, mas uma língua em crescimento. Em crescimento. E daí a questão do algoritmo, que seja uma questão importante. Acresce a isto hoje um outro fenómeno em que também é preciso pensar. Os ingleses estão a sair da União Europeia. Decidiram o Brexit em referendo. Ora, se o Reino Unido vai sair da Europa, a União Europeia fica ainda mais deficitária em conteúdos europeus. Porquê? Sim. Porque grande parte dos conteúdos europeus são ingleses. Sim. O que significa que os espanhóis, os italianos, os portugueses e, sobretudo, os franceses podem começar a produzir muito mais conteúdos na sua própria língua, porque abre-se um espaço com a saída do Brexit. Ou seja, nós podemos continuar a consumir conteúdos britânicos, ingleses e até americanos que vêm pelo Reino Unido, mas esses conteúdos que podemos continuar a ver pagando taxas aduaneiras, esses conteúdos deixam de pertencer à cota europeia. Sim. Ora, se não pertencem à cota europeia, neste momento abre-se um espaço enorme para a produção do audiovisual em português. E em português, com certeza. E esta é uma oportunidade que acho que alguns brasileiros já começaram a espreitar, porque já estão instalados em Lisboa. Há muitos realizadores, diretores de cinema e diretores de novela que já vivem em Portugal e que percebem que há aqui uma oportunidade. Vivem em Portugal não apenas pela segurança e pelas qualidades do país, que de facto são muito agradáveis, mas vivem porque pelo espaço do audiovisual, que há aqui uma oportunidade para consumo. Pois, então a minha pergunta, assim, eu sou professora de um departamento que se chama Cinema e Audiovisual, que parece até uma redundância, mas é que, bom, nós quisemos guardar a palavra cinema, né? E acrescentamos o audiovisual, que é a nomenclatura que existe, inclusive, nas agências de fomento do Ministério da Educação. E, assim, a minha pergunta é essa, né? Sobre o cinema. Porque tudo isso que você falou, né? Inclusive sobre o algoritmo e sobre a digitalização. O cinema sendo feito já numa plataforma digital, né? O que você acha que definiria o que é cinema e o que é televisão, por exemplo? Vamos falar de cinema e televisão, embora nós tenhamos a internet
e conteúdos que hoje estão sendo feitos para a internet, por exemplo, de ficção ou de documentário, né? Por quê? Vamos lá ver. Há uma questão que define o conteúdo pela edição. Quer dizer, você edita no formato de cinema, você edita no formato de minissérie para televisão. Há tamanhos para isso, tamanhos do ecrã, há tempos. O tamanho das telas. O tamanho das telas, exatamente. Mas assim, como é que ficaria essa questão do cinema para você? Eu acho que nós caminhamos para a convergência digital. E quando falamos em digital, se calhar já estamos ultrapassados, porque o futuro é quântico, não será apenas digital. Nós temos que olhar para a evolução do Darwin como uma evolução que continua. Isto é, o homem continua a evoluir, a tecnologia não parou a sua evolução, antes pelo contrário. E, portanto, temos que admitir que alguma coisa de novo virá e é isso que torna o futuro mais interessante. No futuro, eu acho que há uma tendência para misturar tempo e espaço. Ou seja, o tempo e o espaço vão fundir-se dentro de uma lógica de Einstein e nós consumiremos onde pudermos, com a disponibilidade que tivermos ou com o tempo que tivermos, estejamos onde estivermos. Por isso é que eu acredito na lógica transmídia. Você pode começar a ver um filme num grande ecrã em casa, e continuar a vê-lo no comboio ou no metro, ou até no celular. Ou até no celular. As cidades hoje estão cheias de ecrãs por todo o lado e, portanto, as narrativas transmediáticas tendem a ocupar todo o espaço onde nós tivermos tempo livre. E essa fusão tempo-espaço acaba por estilhaçar completamente aquilo que era a divisão tradicional das linguagens. Inclusive, assim, tem um pesquisador no Brasil, Nelson Oinef, não sei se você conhece. Sim. E eu vi uma palestra dele onde ele disse que a televisão clássica dentro da sala de visita, ela vai desaparecer. Porque já está acontecendo, né? Cada membro da família tem o seu computador, se tranca no seu quarto e vai ver um conteúdo diferente. Então, essa televisão também tem os dias contados. Essa televisão restará por mais algum tempo para aquilo a que se chama os teleacontecimentos e as telecerimónias. Um jogo de futebol visto coletivamente, um determinado acontecimento global visto por toda a gente em direto ao mesmo tempo. Isso fará sentido. E a radiodifusão, então, ficaria onde? A radiodifusão, a rádio já resistiu a várias inovações tecnológicas e resistiu ao império da imagem. E, portanto, nós queremos continuar a ouvir. É uma linguagem acústica. É uma linguagem, é evidente. Acústica, mas que o veículo rádio, ele tende a ser superado, porque você pode ouvir realmente em outra plataforma como o celular. Os podcasts hoje estão a maneira mais habitual de ouvir rádio, por um lado. Por outro, os acontecimentos em direto na rádio tendem a ser vencidos pelas televisões. Temos esse problema. A rádio tem que se reinventar, mas depois há aí um aspecto subtil da rádio que importa sempre valorizar. Se você tirar o som ou um filme de terror, deixa de ter medo. Porque o que lhe dá medo não são as imagens, o que lhe dá medo é o som. O que provoca emoções muitas vezes é o som. Eu venho da rádio, comecei na rádio, para mim a rádio faz parte da minha existência. Lembro-me sempre daquele poema do Brecht, da pequena válvula que eu aperto contra o peito, como ele dizia, da rádio. Com a transistorização a que assistimos nos anos 50 e 60 do século passado, a rádio miniaturizou-se e passou a fazer parte dos nossos periféricos mais íntimos. Hoje ouve-se rádio no carro, ainda no automóvel. Mas há experiências interessantes, por exemplo, na Finlândia deixaram de ter rádios em FM e rádio no carro. Hoje começa a haver carros com rádios híbridas, que têm FM e onda média, ou FM sobretudo, e digital.
já disso. Mas também é possível você ouvir rádio no seu iPhone tranquilamente, ou no seu celular, Sim. e sobretudo não estar sujeito aos horários e às grelhas ou às programações. Então me parece assim que tanto a televisão como o rádio e o cinema, tudo vai depender da editoração. Sim. É um processo editorial, como você formata um conteúdo, o formato que você dá, cada formato vai se adaptar a uma plataforma. Eu acho que hoje você já formata conteúdos para plataformas transmediáticas. Sim, sim, o mesmo conteúdo. Se você vir a televisão, você percebe, se você vir a publicidade, percebe que as grandes marcas já estão produzindo a pensar em televisão, rádio, digital, ao mesmo tempo. E, inclusivamente, os velhos formatos. E a internet papel, também. E a internet, claro. Pois, isso acontece também, por exemplo, nos conteúdos ficcionais, né? Você faz um filme em digital, daí você edita num formato que vai para as telas de cinema. Exatamente. Você pode editar em séries, capítulos, vai para a televisão e faz uma edição curtinha para o YouTube ou para o celular. Então, quer dizer, a edição é que vai determinar um pouco a linguagem, essa questão do conteúdo, né? Sim. E daí, assim, voltando então para a regulação do conteúdo, dentro dessa perspectiva, já que a ERC regula o conteúdo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre então a regulação do conteúdo, que vai ser realmente o paradigma do futuro, né? Através da editoração para as diferentes plataformas. Bom, aí temos que pensar no papel dos reguladores. Qual vai ser o papel dos reguladores no futuro? Onde é que estão regulados? E nós temos que ver que não sabemos ainda quais vão ser as tecnologias do futuro mais próximo e não podemos ter a pretensão de saber já como é que se vai regular. A pior coisa que podia acontecer era os reguladores entrarem em desespero e dizer vamos ficar sem objetivo ou vamos ficar sem ter nada que fazer. Eu já dei a minha perspectiva, que acho que a regulação no futuro será a certificação de qualidade e nesse sentido eu acho que há futuro para a regulação moderna, há futuro para a regulação libertadora, não para a regulação castradora, delimitadora. Eu acho que há espaço. Não é uma censura, né? Antes, pelo contrário. Não é uma censura. Nunca confundir regulação com censura. Pois, porque, assim, no Brasil, as televisões privadas, sobretudo a Rede Globo, citando mesmo, ela veicula essa ideia de que a regulação da mídia é uma censura. Eu reconheço que há da parte de todos os governos, de direita ou de esquerda, vontade de controlar a mídia, sempre. Seja ele qual for o governo, há sempre uma vontade. Mas também nisso nós temos que dar graças à tecnologia, porque a tecnologia vai nos libertando desse tipo de influência. Hoje é praticamente impossível censurar seja o que for. Sim. Mesmo em regimes como a China ou regimes mais musculados, não é possível. Eu lembro-me sempre do momento em que a senhora Hillary Clinton era secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros americana, do presidente Obama, e ela foi à China e disse ao presidente chinês: os senhores não podem controlar a internet. Passados uns tempos, rebentou o escândalo da Wikileaks. E o presidente chinês estava nos Estados Unidos. E o presidente chinês disse ao presidente Obama: os senhores não podem controlar a internet. Porque, de facto, este é um problema... Não, o Wikileaks é um paradigma mesmo, assim, muito atual, né? Muito atual, mas muito perigoso, por uma razão muito simples. Porque eu acho que deve haver espaço para a edição. E houve alguns jornais cheios de prestígio, os jornais de qualidade em todo o mundo, que deram guarida à revelação de segredos diplomáticos, segredos financeiros e outros, cuja divulgação, independentemente de interessar aos cidadãos em geral, eu julgo que tinha um objetivo na guerra global em que estamos. E era óbvio que o Sr. Putin estava envolvido naquela operação, e é óbvio quando nós assistimos hoje à vitória do Presidente Trump,
às fake news e outros problemas que estão a afetar o mundo contemporâneo, nós percebemos que houve uma guerra no digital. E esta guerra não trouxe só resultados positivos, trouxe resultados preocupantes. Porquê? Porque faltaram os editores e faltaram, ao mesmo tempo, os reguladores. Isto é, a regulação é sinal de garantia de qualidade. O papel dos reguladores não é impedir que isto ou aquilo seja divulgado. O papel dos reguladores é dizer ao cidadão: o senhor está a consumir isto que tem qualidade ou aquilo que não tem qualidade. Só uma perguntinha em relação à democracia, não é? Porque você começou falando dos conteúdos que interessavam, que seriam permitidos. Quer dizer, tem alguma coisa a ver com os direitos humanos? Tem certos conteúdos sobre o ódio, por exemplo. Você discurso falou. do ódio não é liberdade de expressão, discurso do ódio, é do crime. racismo, Sim. do preconceito, Sim. né? Do assédio à figura da mulher e de todos os preconceitos Sim. étnicos É verdade. que podem existir. Isso sim tem que ser regulado. E outros também. Né? Os direitos à diferença. Sim, justamente, tudo faz parte dessa concepção E democrática não pode haver, dos direitos humanos. Sim, também não pode haver minorias tecnologicamente desenvolvidas que imponham os seus padrões de vida a outras. Sim. Ou seja, se há uma sociedade mais sofisticada, com capacidade de acesso ao digital, ela não pode impor os seus modelos, a sua religião, os seus fundamentalismos, a sua ética aos outros. Por uma razão muito simples. Porque esse é outro problema. Nós estamos a criar uma grande falta de coesão social no digital. O digital começa a ser o sítio da exclusão social. Veja o caso português. Nós temos os jovens no digital e as gerações mais velhas nos meios analógicos. Foi. Quando os meios deviam ser espaços de inclusão, eles estão a transformar-se em espaços de separação entre gerações, entre ricos e pobres. Isso não tem a ver com uma certa alfabetização Tem a digital? ver com a literacia digital e com a literacia mediática. Seria muito importante haver programas de alfabetização para pessoas mais idosas. Seria muito importante que na escola se ensinasse a história da comunicação e a capacidade que há hoje nas sociedades sobre-informadas de nos faltar informação essencial para explicar que vivemos numa era da comunicação, mas que nos estão a contar uma grande mentira, e desmistificar alguns mitos, como, por exemplo, se faz nas aulas de educação sexual ou nas aulas de educação para o trânsito. Eu acho que é tão importante educar para a mídia como educar para o sexo ou para o trânsito ou para a literacia financeira. E como você falou da questão da faixa etária, eu acho que como as pessoas estão vivendo mais, né? E tem gente chegando aos 100 anos, então uma pessoa de 80 anos hoje, ela não está realmente alfabetizada em termos digitais e isso implicaria numa inclusão digital, não só de pessoas mais desfavorecidas economicamente, mas de pessoas que moram geograficamente mais distantes ou que estão noutra faixa etária, mas que não têm acesso a esse digital, né? Eu acho que uma das características do digital é que ele é antropocêntrico, ou seja, o homem está no centro do digital. E há outro tipo de organização onde o homem pode estar ou na periferia ou a Terra pode estar no centro. Há outros sistemas que são mais geocêntricos. Eu acho que é preciso colocar o homem, o cidadão, no centro do seu espaço digital. E evitar que haja margens onde estão os excluídos. Os excluídos dessa tecnologia. E isso tem que se fazer através de duas formas. Por um lado, a neutralidade da rede e, por outro, a liberdade dos conteúdos. Porque se nós conseguirmos garantir a neutralidade da rede e a liberdade dos conteúdos, nós estamos a garantir a toda a gente a hipótese de entrar no mercado digital.
Agora, uma pergunta, então. Dentro desse panorama, né, tecnologicamente extremamente sofisticado, nós temos, perguntando agora sobre o Brasil, né, nós temos um grande problema no Brasil, que é uma hegemonia de uma mídia privada, capitaneada pela Rede Globo, mas não só, nós temos outras, a Record, a Bandeirantes, enfim, e onde há propriedade cruzada, né, e hegemonia mesmo, né, assim, de uma forma um pouco autoritária, que não permite o desenvolvimento digital de grupos minoritários na sociedade, de uma televisão pública, não, e a gente sabe que essa televisão, ela tem um papel político muito grande, eleitoral, e eu estudei, por exemplo, o caso da Bósnia. A Bósnia teve uma regulação da mídia no pós-guerra, justamente porque entendeu que a mídia privada teve um papel muito negativo, fomentando ódio, e isso muitas vezes está acontecendo no Brasil, né? Um ódio a certos partidos políticos de esquerda, um ódio ao PT, um ódio a Dilma, um bullying, uma série de coisas, notícias que não tem fundamento, uma série de coisas que seriam até crimes dentro de uma visão de direitos humanos, né? O que você acha? Por isso que talvez o Paulo Bernardo fale em regulação econômica da mídia, que é, por exemplo, a questão da propriedade privada entra aí, né? Quais outros aspectos que você acharia importante para nós, dentro dessa realidade brasileira? O Brasil é um país da televisão, nós exportamos como eu acho que nenhum país exporta tanto. Realmente a Rede Globo faz novelas assim, bem feitas, vamos dizer, em algum ponto que é difícil até dizer, talvez do ponto de vista formal. Eu não acredito que as histórias, enfim, aí seria outra conversa sobre a dramaturgia. Há um problema sobre... que você acha? Como que você acha que nós poderíamos regular a nossa mídia? O Brasil é o país da televisão e, sobretudo, das novelas. E o Brasil tem uma história. No Brasil, a televisão não começou por ser pública, mas começou por ser privada. Houve uma aliança entre os militares e as televisões privadas que fizeram com que o regime evoluísse de determinada maneira. Mas é verdade que hoje estamos num período em que a liberdade de criação e a liberdade de informação e de tudo está a arrebentar com os monopólios que existem. Eu acho que não é boa ideia limitar-nos a demonizar e a considerar que tudo o que a Globo faz é mau, porque a Globo tem manifestamente qualidade nos seus produtos de marca. Manipulou com isso, sim, é verdade, manipulou várias vezes, continua a manipular. Eu só queria fazer um parênteses. Eu estudo dramaturgia, dou aula de dramaturgia, e eu não considero os conteúdos dramatúrgicos da Globo de boa qualidade, na minha opinião. Não são, e pelo contrário. Mas é uma escola, aquilo criou uma escola, criou um modelo. Eles têm um equipamento muito grande, têm oportunidades. Eu conheço bem a Projac. Visitei a Projac e sei o que é aquilo. É uma fábrica, é uma produção ideológica permanente. Mas eles estão até perdendo espaço justamente porque as novelas não conseguem avançar. Tem um modelo, eles fazem umas casinhas, é o núcleo pobre, o núcleo rico, o núcleo dos jovens. E é uma coisa que está se repetindo. Quando esse modelo perder público e quando deixar de ter audiências, podemos dizer que esse modelo se esgotou. Enquanto tiver audiências e continuar a liderar o mercado, temos que contar com essa realidade e, sobretudo, criar alternativas. É o problema, do cinema europeu versus o cinema americano. É muito fácil na Europa consumir produtos americanos. A gente sabe como é que eles são feitos, qual é a receita do sucesso. E a Europa, com o seu cinema de autor e com os seus grandes realizadores, quando exportou o cinema para a América, para os Estados Unidos, deu-lhes a possibilidade de eles construírem um grande império cultural. Se nós virmos a minha viagem à Itália do Scorsese, que é um belo documentário sobre as origens italianas do cinema de Hollywood, nós percebemos como esses modelos foram exportados
e como esses modelos vingaram em determinadas sociedades que depois se transformaram em sociedades imperiais do ponto de vista cultural. Sim. Já dura há muito tempo esse modelo, não vou dizer que vai durar sempre, eu julgo que começa a haver alternativas, mas hoje, no tempo da fragmentação, da pulverização e da capacidade de produzir novos conteúdos a partir de novos centros de difusão, isto vai acabar por criar novas dinâmicas e isto que nós estamos a viver hoje, dentro de algum tempo, será passado. Não, com certeza. O que se passa com as televisões dominantes no Brasil ou noutros países como a Índia ou como o México são modelos que têm um determinado prazo de validade e não são modelos que vivam exclusivamente da vontade de alguém que quer que aquilo seja assim. Aquilo existe porque tem público para os consumir. É evidente que os públicos são habituados e pode-se dizer que são alimentados. Há uma educação para que uma deseducação para que eles Mas eu acho que a nova aquilo. geração, as novas gerações já estão a desligar completamente esse tipo de modelos e estão a criar as suas próprias produções. Mas em termos de regulação, o que poderia ser feito? Por exemplo, talvez o problema esteja na questão da propriedade cruzada. Não, o que você acha? Em termos de regulação, o que deve ser feito é dar oportunidade a toda a gente de partilhar a globalização. Ou seja, não se pode proibir ninguém de ter uma voz ativa no digital. Sim. Por isso é que a neutralidade da net é importante, claro. E a liberdade de conteúdos é a grande garantia de que podemos... Se você tiver produzir um conteúdo que de repente tem um enorme sucesso, ele pode ser mais inteligente ou mais estúpido, é verdade. Depende muito. Mas há conteúdos, e nós sabemos que os que têm mais sucesso hoje são os conteúdos mais estúpidos e às vezes alguns deles mais degradantes, e que inclusivamente atentam contra valores essenciais. É o trash. É o trash. Mas o que nós também percebemos é que cada vez mais esse tipo de lixo está a cansar e começa a haver gente que gosta de novos de conteúdos mais leves, mais limpos, mais arejados. Eu há dias, enfim, para quem estuda a história do cinema e do audiovisual e ao fim e ao cabo a história do espetáculo, eu há dias dei comigo a rever um filme que já não vi há muitos anos, do Orson Welles, chamado F for Fake. E eu tropecei naquele filme e fui revê-lo porque me apeteceu ver como é que há 40 anos, aquele filme é de 1973, 74 ou 75, mas é dos anos 70, meados dos anos 70. Naquele filme, o Orson Welles, explicando como é que se falsificavam obras de arte, como é que se vendia um Picasso falso ao Picasso, para ele assinar, e como é que os maiores falsários daquela época dominavam os mercados. Se nós pensarmos nesse filme e percebermos que hoje, se calhar em vez de obras de arte, vendem notícias falsas no digital, nós temos uma surpresa, porque no fundo não há nada de novo debaixo dos céus, tudo é reciclado, tudo é reinventado. E hoje não é possível fazer aquilo. Hoje, porque as pessoas sabem quais são as técnicas da manipulação e sabem o que é original e o que é cópia, hoje é muito mais difícil enganar mais gente durante mais tempo. Eu sou bastante otimista e considero que estamos numa fase da nossa idade mídia, digamos assim, em que os mídia se vão transformar mais em espaços de liberdade do que em espaço de domínio. Acredito sinceramente nisso. Acho que a liberdade, como diz uma canção do Sérgio Godinho, que é um cantor português, a liberdade está a passar por aqui. A liberdade está a passar pelo digital. E... Assim, em relação a uma questão que eu verifiquei na regulação da mídia em vários países, há uma porcentagem
que não pode ser ultrapassada de acesso do público para aquele canal de televisão, ou seja, uma televisão não pode ter mais que 30% de audiência, uma faixa de audiência. E isso implica, assim, por exemplo, as televisões, as televisões do Brasil, que tem vários canais, e daí tem também o jornal impresso, e daí tem uma rádio, e daí também atua no cinema, então tem um domínio econômico do mercado. E em alguns países a regulação implica numa ser obrigado a vender, ser obrigado a libertar-se de determinado tipo de meios, isso é papel da autoridade da concorrência. O regulador da concorrência tem que garantir a concorrência. Mas também aí há um equívoco, porque pode haver um dono de mídia muito diferente que mantenha a diversidade. Eu, se for inteligente e tiver um jornal, uma rádio, uma televisão, eu não faço tudo igual ou tudo para o mesmo. Eu posso ter um jornal para a direita e um jornal para a esquerda, posso ter uma televisão, posso perfeitamente, porque se olhar para aquilo como uma oportunidade de conquistar audiências e públicos, eu não vou fazer aquilo à minha medida. Pois, não é? Pois, mas é o que está sendo feito no Brasil, é uma medida só, né? É verdade. É só uma medida. Há uma padronização e, sobretudo, há um jogo político que há um jogo político e eleitoral, né? Por isso é que o Brasil não é uma democracia, o Brasil é uma mediocracia. Com certeza. Ou seja, quem tem o poder dos média domina no Brasil. Com certeza. A Dilma foi derrubada porque houve muita propaganda na televisão e a classe média, inclusive, aderiu. Daí acabou, né? Sim, é verdade. É verdade. Eu acho que o que se passou no Brasil foi um golpe de Estado dos mídias contra a Presidente. E daí realmente vale uma crítica, né? O PT teve 12 anos no poder e não fez a regulação da mídia. Os movimentos de democratização da mídia lutaram tanto. Nós conseguimos coisas importantes. O Lula atendeu a um pedido do primeiro Fórum das TVs Públicas e criou a EBC. Isso foi uma vitória muito grande, mas depois da Confecom não fez a regulação. E isso se voltou contra o próprio partido. Sim, é verdade. Mas também deixe-me dizer-lhe que não é aos partidos políticos ou aos governos que compete fazer a regulação. Com certeza. A regulação tem que ser criada com algum consenso pelos parlamentos. A regulação tem que ser uma necessidade da sociedade civil. É ver, por exemplo, o que aconteceu no Reino Unido. Mas o Executivo, por exemplo, a Confecom tinha que ser convocada pelo Executivo. É verdade. Mas então tem certas coisas que o Executivo tem que fazer. Alguém tem que tomar a iniciativa. Pois. Mas eu acho que isso deve ser uma iniciativa parlamentar. Eu dou como exemplo aquilo que aconteceu no Reino Unido. Os distúrbios provocados pelos tabloides britânicos foram de tal ordem que a sociedade britânica exigiu a regulação dos jornais impressos. Que era uma coisa que não existia. E eles passaram a estar sob o controle ou sob a supervisão do regulador. E isto foi por exigência da própria sociedade, que percebeu que a certa altura os tabloides britânicos estavam a invadir a privacidade e estavam a fazer negócio com esses aspectos. Agora, este é um processo complicado, traumático, onde há sempre mortos e feridos, e onde é preciso ir com um sentido muito grande à procura, primeiro, da liberdade, segundo, da possibilidade de toda a gente participar no grande debate. Porque quando se criam máquinas censurantes ou maiorias esclarecidas que de alguma forma determinam conteúdos e determinam o que se pode ou não pode publicar, aí, seja à direita ou seja à esquerda, nós temos a democracia estragada. Sim. Como é que então que a ERC regula os conteúdos, que esse sendo o papel da ERC? A ERC só regula a posteriori. Há um princípio que é: a ERC não pode proibir nada previamente. A ERC só analisa factos já consumados ou já passados. E isso, para mim, é uma garantia de que não estamos a fazer censura prévia ou a organizar as coisas de forma a impedir. Bom, depois, eu acho que a ERC, eu estou a terminar o mandato, a ERC tem que se autorregular e perceber que o poder da ERC são dois. É um poder omnipotente e, ao mesmo tempo, é um poder impotente, porque a ERC pode tudo e não pode nada. E o segredo está na capacidade de poder fazer o essencial.
Aquelas pessoas que passam a vida a pregoar muitos princípios, lições de moral aos outros e a dizer várias coisas, geralmente são aquelas que acabam por ser vítimas de si próprias. Eu acho que é preciso estabelecer 3 ou 4 regras mínimas, muito rígidas, mas só 3 ou 4. E essas 3 ou 4 é mesmo para cumprir. Porque se nós criamos mandamentos muito compridos, regras que nunca mais acabam, nós estamos a dar origem à burocracia, à interpretação abusiva e estamos a permitir que outros se utilizem de nós para fazer no que dá jeito em determinados momentos a quem está no poder ou quem está na oposição. Eu acho que o direito à liberdade de expressão é um direito que tem que ser garantido contra tudo e contra todos. Sim. Isto é, eu posso discordar daquilo que dizem de mim, mas eu nunca respondi a ninguém, nunca contestei ninguém, nunca processei ninguém. E continuam a criticar-me todos os dias, mas eu acho que isso faz parte do meu papel. E como é que a ERC regula os conteúdos em Portugal? A ERC regula os conteúdos abrindo processos, tendo equipas técnicas que fazem a abordagem, que fazem a análise das partes interessadas e que depois propõem ao Conselho um determinado tipo de... Depende, então, de uma manifestação do público, de um tipo de... O público apresenta queixa. Há muitas tem ouvidoria? Sim. Basta uma simples queixa por mail ou uma simples queixa por carta e abre-se o processo. O Conselho Regulador pode tomar a iniciativa de abrir processos e depois a regulação faz-se tendo em conta os equilíbrios em cada momento, garantindo duas coisas, a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, a garantia de que os cidadãos não são vítimas dos mídias. Sim. E isso é um outro problema, porque nós temos aqui um paradoxo. Garantir a liberdade de expressão e defender os cidadãos do abuso da mídia é uma tarefa muito, muito, muito complicada. Paradoxal. E a ERC tem um estatuto? A ERC tem um estatuto. Eu poderia ter acesso Claro, a esse eu vou-lhe dar o estatuto. Sim. Tem o estatuto, que é a lei da ERC, aprovada na Assembleia da República por 2/3, e depois existe a lei de imprensa, a lei de televisão, a Constituição, e eu acho que existem há duas regras para que... A Autoridade da Concorrência, outra instância? Sim, e a ANACOM. E a ANACOM. Sim, mas há duas regras que para mim são fundamentais, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é a Constituição da República, e essas duas regras básicas, que são que são bastante complementares e que se sobrepõem em muitos aspectos, são o essencial da atividade regulatória. Queria só fazer mais uma pergunta sobre as televisões comunitárias, porque no Brasil... Não existe. Não existe, pois no Brasil nós temos, assim, muitos canais, né? Parece que nós temos em Portugal não 200 canais. Em Portugal nós temos uma situação muito complicada. Temos 4 televisões no free-to-air, ou seja, 4 televisões abertas. Temos algumas televisões por subscrição, cerca de 30 ou 40 portuguesas, e depois temos 500 ou 600 canais estrangeiros que chegam por cabo. Por cabo. E que introduzem concorrência. Essas por subscrição também são cabo? Estão no cabo? Sim. No sinal aberto são 4? São 4. São 4. E por que dos não quais há... 2 públicas. Não há um canal da cidadania ou canal comunitário? Através do sinal eletromagnético? Não há tradição disso em Portugal. Não há. Eu acho que... Na Espanha tem, né? Não, também não há. Na Europa é menos normal esse tipo de tradição. Mas o que eu acho que pode haver é televisões regionais, televisões metropolitanas, e caminhamos para um ambiente em que é possível grupos de amigos criarem redes de televisão. Mas através do sinal eletromagnético ou através da internet? Aquilo que aí vem, a internet e as OTT, o Over the Top Television, vai libertar-nos deste tipo de constrangimentos no futuro. Que eu acho que é um constrangimento. Os gatekeepers e os donos das redes deixaram de ter o poder de mandar e de excluir os outros. Acho que caminhamos para um ambiente onde a tecnologia nos vai libertar.
Assim nós já saibamos aproveitar. Tá bem. Está bem? Tá bem, muito obrigada. Agradeço, eu é que lhe agradeço. Eu vou-lhe só dar